A obra Canivete e o processo de intertextualidade. Bom, gente, a obra Canivete fala sobre o garoto Tomás, que nasceu em uma família pobre e conflituosa, com um pai bandido, no qual inferniza a sua família, a mãe que sofre espancamento e as irmãs que são abusadas sexualmente. O livro traz uma realidade completamente que é atual e antiga na realidade do nosso país. De forma análoga, nós iremos trazer algumas obras, tais quais Cidade de Deus, O Começo da Vida, Pichote, Morri na Marré e O Mundo Sem Porteira. Eu vou começar introduzindo aqui A Cidade de Deus, que foi uma obra lançada em 30 de agosto de 2002, sobre a direção de Fernando Meirelles. Nessa obra, traz uma realidade muito semelhante de Canivete, trazendo um garoto no qual vive na favela do Rio de Janeiro, a favela Cidade de Deus, que é uma das favelas mais perigosas do meio carioca, porém de forma diferente do personagem Tomás, que no livro acaba entrando no meio da violência, virando bandido, conhecido como Canivete. Na obra Cidade de Deus, o personagem principal ele busca um futuro diferente para ele, no qual ele se torna um fotógrafo, no qual mostra a realidade da favela, tirando fotografias da Cidade de Deus, no qual acaba dando um futuro para ele no jornal. Já na obra O Começo da Vida, que foi um documentário lançado em 5 de maio de 2016, sobre a direção de Stella Renner, mostra o que é os 1.000 dias na vida de uma criança e como isso afeta o seu crescimento e seu desenvolvimento, mostrando a realidade de famílias diferentes, de países diferentes, e como esses 1.000 dias afetam as crianças, porque esse documentário busca trazer uma ideia que a carga genética no nascimento não é apenas isso, e sim o modo no qual o ser humano é criado nos seus 1.000 dias de nascimento. Eu venho aqui falar um pouco a respeito de algumas das obras que trazem essa analogia ao livro Canivete. Uma dessas obras é Pichote, A Lei do Mais Fraco, que foi lançada em 18 de setembro de 1981, sob a direção de Hector Babenco. Bem, Pichote é um garoto que foi abandonado pelos pais, viveu na rua e com isso ele aprendeu a roubar. Em um roubo infortuno, ele acabou sendo pego e levado a um reformatório, onde ele teve contato não só com influências piores para a vida dele, pois ele passou agora a ter contato com pessoas que faziam crimes piores, e isso levou ele a, quando sair do reformatório, cometer tais atrocidades. Além disso, ele encontrou um cenário em que ele se via cercado por pessoas que deveriam apoiar ele a se restabelecer na sociedade, porém ele acabava sendo agredido, abusado, ele via casos de crianças do reformatório sendo mortas pelos cuidadores e a culpa caindo sobre outras crianças. Isso incentivou Pichote a se marginalizar, assim como a gente vê também a questão de Canivete, que vai às ruas, e isso acaba causando nele principalmente por influência do pai, essa marginalização muito jovem. Isso retrata um pouco o cenário que algumas crianças do nosso Brasil têm de entrar muito cedo no mundo do crime, e a gente percebe que a única diferença entre Pichote e Canivete é que a gente vê que o processo de trazer o indivíduo de volta à sociedade pelo meio penitenciário foi eficiente no caso de Canivete, enquanto em Pichote a gente percebe que foi o que degradou ainda mais a própria pessoa. Morri na Maré foi lançado em 11 de março de 2014 sob a direção de dois franceses, que foi Marie Naudacher e Patrick Varnier. Ele é um documentário que fala um pouco sobre o impacto da violência sobre as crianças da favela do Complexo da Maré, que se localiza no Rio de Janeiro. É contado a partir da visão das próprias crianças do documentário. Ele foi realizado por, como eu já disse, dois jornalistas franceses e ambos moram no Rio. Este vídeo é parte do projeto de uma reportagem pública que tem suporte de 808 doadores e a agência pública distribuiu 12 bolsas de reportagem para investigação independente. Bem, Morrer na Maré, ele retrata um pouco o processo de cuidados por parte de algumas pessoas que têm essa preocupação em cuidar das crianças, mas também retrata um pouco a relação de medo.
onde a gente percebe uma criança que, por falta de opção, por meio que sem saber o que fazer, tem mais medo do que pode vir a acontecer por meio da polícia, por exemplo, do que dos próprios marginais. Isso traz uma certa familiaridade também, a marginalidade, onde eles se sentem mais seguros lá. Também é retratado a vida na rua, onde muitas crianças dormem passando fome, assim como aconteceu na fuga de Canivete, no caso Thomas, da sua casa. Morrer na Maré é um documentário curto que busca retratar muita questão da violência nas mazelas sociais, muitas vezes encontradas em comunidades. Já O Mundo Sem Porteira é um documentário que foi lançado em 28 de abril de 2019, sobre a direção de Gisela Arantes. O Mundo Sem Porteira, ele é um documentário que traz um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras, ou seja, aborda mais a questões de rodoviárias e ambientes que estão longe da cidade, ambientes em que passa uma falsa sensação de liberdade para indivíduos fazer o que quiser e continuar no anonimato. Além do próprio abuso sexual que essas crianças têm sofrido, ainda tem um problema causado por causa da exploração sexual, onde uma criança vende o próprio corpo para beneficiar um outro ser que não está envolvido nesse ato sexual. O que a gente encontra na obra Canivete, ao ele demonstrar relações de Beth, em que ela se prostituía, e a gente percebe que não é a vida que ela queria, e ela fugiu de casa e foi a única opção que ela teve para ganhar dinheiro, para sobreviver. Aqui é o mesmo caso, crianças que só têm essa opção de sobreviver, que elas são obrigadas a vender seu corpo para não passar fome. O filme fala sobre os caminhos percorridos nos últimos 20 anos e a principal intenção desse documentário é conscientizar e não, vamos dizer, de certa forma, apontar os culpados logo de cara, pois a gente percebe que esses pontos, esses focos de prostituição acontecem em determinados pontos de gasolinas ou coisas do gênero, onde muitos motoristas, por exemplo, de caminhão passam e ficam lá por um tempo, já que eles fazem viagens tão longas. Então a intenção maior é conscientizar para que caminhoneiros e tal consigam, vamos dizer que denunciar, consigam tornar isso algo não tão comum na nossa sociedade. Então eles tentam tornar, enfraquecer esse problema, apontar as perspectivas de futuro para assim construir uma sociedade mais inclusiva e justa. Bom, agora que nosso grupo intertextualizou alguns filmes que retratam a questão da violência, principalmente voltada para jovens, com o livro Canivete, eu vou mostrar para vocês um pouco das estatísticas que nosso grupo reuniu. Vale ressaltar aqui que eu vou explicar para vocês como que a violência contra a criança e o jovem ela não está atrelada diretamente ao crescimento à prática de delitos, né? Eu vou mostrar para vocês alguns dados que representam isso. A começar, por exemplo, pelo índice de morte, né? A violência ela se transformou num das causas que mais causa morte em jovens. E de acordo com a Unicef, por exemplo, de 16, a cada 16 crianças e adolescentes brasileiros morrem por dia vítimas desses homicídios. E entre 15 e 18 anos representam 86% dessas vítimas. E quando a gente consegue trazer esses números para a população, em comparação com a população em geral, nós temos, para adolescentes, nós temos 35 mortes para cada 100 mil habitantes. 100 mil habitantes analisando todo tipo de habitante. Quando você analisa apenas a população geral em comum, nós temos 27 mortes a cada 100 mil, segundo o DataSUS. Então é um valor discrepante porque a gente está analisando primeiro um grupo isolado e depois a gente leva para um grupo muito maior. E mesmo assim o grupo isolado acaba sendo numericamente maior, né? E para descriminalizar essa atitude, para você não botar o jovem como o causador disso, né? Que na verdade o jovem é uma vítima, segundo dados
do ILANUD, que é o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, o percentual de jovens com menos de 18 anos que comete esse tipo de atos, comete delitos, é menos de 1% da população total dos jovens. Então, assim, são números que, por mais que o número de mortes seja maior, apenas 1% de todos os adolescentes, né, de todo o pessoal dessa faixa etária, com menos de 18 anos, cometem crimes praticados no Brasil, né? E não chega nem a 10% de todos os crimes praticados no Brasil. Então, são números que acabam não sendo proporcionais. Em algumas décadas, né, o Brasil ele tem avançado principalmente na questão da mortalidade infantil, né? A gente tem conseguido diminuir esse índice. Então, por exemplo, entre 1996 até 2017, 827 mil crianças foram salvas. Porém, o que acontece é que nesse mesmo período, né, que foi analisado, mais ou menos ali entre 10 e 19 anos, 191 mil crianças e adolescentes morreram. Então, o Brasil, o governo, ele conseguiu resguardar a vida dessas crianças ainda na sua fase inicial de vida, mas ao avançar mais ali próximo da adolescência, muitas vidas foram perdidas. Então, mesmo assim, acaba sendo uma perspectiva bastante triste, né? Agora, quando a gente traz para um contexto um pouco maior, um contexto global, para a gente comparar a situação do Brasil com a parte de fora. Aí eu vou fazer uma comparação para vocês, usando como exemplo a Síria e o Iraque, né, que entram em constante guerra, guerra civil, guerra militar, tudo que é tipo de guerra. Para vocês terem uma ideia, em 2015, 11.403 adolescentes de 10 a 19 anos foram assassinados no Brasil. E desses 11 mil, 10.480 eram meninos. Agora, quando a gente consegue jogar esse dado, a gente puxa esse dado da Síria, nós temos um total de 7.607 meninos que morreram. Então, são quase 3 mil de diferença. E se você analisar que a Síria é um país que está em constante guerra. Então, a maioria dessas mortes na Síria foram causadas pela guerra. E aí, já no Iraque, por exemplo, são 5.513 mortes também por meninos nesse mesmo período, que também é um país que está sempre entrando em conflito com outras partes ali da região, entre outras coisas, né? Segundo o IH, que é o Índice de Homicídios da Adolescência, 7 das 10 cidades mais perigosas do Brasil se situam no Nordeste. Então, Fortaleza, ele assume o topo dessa lista, seguida de Maceió. E como a gente costuma dizer, por exemplo, que o Rio de Janeiro é um lugar extremamente perigoso e tal, sei lá o quê. Mas aí, no fim das contas, o Rio de Janeiro ele está na posição 19 desse ranking, né? Então, mesmo assim, por mais que lá tenha uma violência aparentemente exposta, né, de forma exagerada, aqui na região Nordeste acaba sendo pior, né, segundo as estatísticas. Bom, nessa pandemia acabou tendo um aumento da violência. Na verdade, assim, o que acontece é que, de acordo com os dados, houve uma diminuição das denúncias. Porém, o que acontece é que, como a gente pode ver ali no slide, por exemplo, os principais suspeitos de agressões, pai, padrasto, avô, tio e, por último, ali a mãe, são sempre pessoas que estão próximas. Sempre não, em grande parte, são pessoas que estão próximas, pessoas que estão dentro de casa. Então, o que acontece é que durante a pandemia, por conta do isolamento social e tudo mais, as vítimas elas acabaram se vendo obrigadas a ficar dentro de casa. Então, elas são obrigadas a, a, a lidar com a violência de forma constante. Diminui o acesso ao atendimento, o acesso a denúncias, aos meios de comunicação, que ela possa ir atrás de proteção, né? Então, por exemplo, quando a gente bota ali um pouco mais acima do slide, no canto superior direito, tem a faixa etária dos menores vítimas de violência. Você vê que de 0 a 6 anos são 58%. Por quê? De 0 a 6 anos é uma criança que eu posso dizer que ela é 100% indefesa, é uma criança que está em sua maior parte do tempo dentro de casa, e é a faixa etária que é mais vulnerável. Então,
ela acaba sendo a maior vítima, né? Porém, por mais que, o que eu quero dizer é isso, por mais que os dados mostram que houve uma redução nas denúncias, os estudiosos eles apontam que, na verdade, a violência ela só tendeu a aumentar, né? Porque as vítimas elas passavam muito mais tempo dentro de casa. Então, em 2018, por exemplo, mostra que 83% dos agressores foram o pai ou a mãe, e mais de 60% dessas agressões foram cometidas dentro da residência. Então, é o cenário perfeito para esse tipo de pessoa sem caráter que acaba cometendo esse tipo de agressão. Pode passar o slide, por favor? Bom, aqui a gente tem a violência contra crianças e adolescentes, né? Esse é uma da fonte do Disque 100. Então a gente vê como o gráfico ele veio descendo ali mais ou menos no período de 2016, né? Foi analisado primeiro em 2013 com 124.079. Ali mais ou menos no período de 2016 foi descendo, porém agora em 2020, no ano passado, tendeu a aumentar. Esse dado normalmente eles são analisados com base em recepções de denúncias, né? Então, se você for analisar o ano de 2021, provavelmente o número de denúncias acabou por cair um pouco, que foi o que eu acabei de citar anteriormente. Então, mesmo assim, isso acaba não querendo dizer nada, né? Então, para finalizar, isso foi o que a gente tinha para introduzir o assunto sobre estatísticas, mostrar um pouco da nossa realidade, uma realidade mais próxima, porque, querendo ou não, o livro Canivete, por mais que ele seja um livro que retrata bastante a realidade de muitos jovens, uma realidade muito próxima à nossa, mesmo assim, ele acaba sendo que uma ficção, né? Então, quando a gente consegue trazer para dados reais, é muito mais fácil, muito mais real a sensação que você sente ao analisar os ambientes, as cenas que o livro traz.